Vamos falar hoje, seja muito bem-vindo, eu sou Margot Oliveira, atuo com ferramentas energéticas, iremos trabalhar um pouquinho, conhecer um pouquinho a criança ferida que tem a traição dentro do sistema dela. O que é a ferida da traição, a falta de confiança. Um ponto muito delicado para todos nós que temos filhos, ou que se você ainda tem filho na infância, para você saber de onde que surgiram essas feridas, é principalmente aquelas promessas que nós fizemos para os nossos filhos, sem se dar conta de quão isso é sério para as crianças. Promessas não cumpridas que geram um sentimento de desconfiança, ele vai ser permanentemente levado para a vida adulta dessa criança, para os seus relacionamentos e principalmente os amorosos. Então, sabe aquelas historinhas assim? Ah, filho, depois eu faço isso para você. Não, a mãe promete, nós vamos fazer isso, nós vamos viajar para tal lugar, nós vamos fazer aquilo, nós vamos comprar tal coisa. Essas promessinhas assim, a criança foi incutido dentro do sistema dela que ela não foi vista, ela não foi acolhida, ela não foi ouvida, ela não foi respeitada. Aquelas coisas que às vezes nós, como adultos, nós achamos, ah, isso é normal. A criança não vai perceber, né? Já passa, a criança esquece, ela não esquece. Tudo que você faz da criança do 0 aos 7 anos está sendo programado no computador dela, no subconsciente, diretamente na memória dela. Então, essa carga emocional, ela está recebendo e você está programando ela para viver a sua vida adulta. Olha que sério é isso, hein? Então, pessoas desconfiadas ou pessoas que têm a ferida da traição no seu sistema, são pessoas que elas viveram uma infância que os pais prometeram demais para ela e eles não cumpriram. Então, gerou um sentimento, assim, de desconfiar. Porque o que é confiar? Eu confio, eu tenho certeza, eu estou seguro, então tem muito a ver com a segurança, e ela vai levar isso até para os seus relacionamentos. Na vida adulta, como ela não conseguiu confiar nos pais, eles se transformam em adultos controladores. Porque se a minha base, que eram os meus pais, eles não me deram apoio, não me deram segurança, não me deram confiança, eles não me protegeram e não me deram essa base, eu vou para a vida adulta, que se a minha base, que é o meu meio, que era o meu meio de pertencimento, ele não me deu essa segurança, como que eu vou confiar no externo? O externo piorou. No externo eu preciso saber o que as pessoas estão pensando, fazendo, agindo, eu preciso desconfiar, mas será que a pessoa é isso mesmo? Será que ela gosta de mim? Será que ela dá por interesse? Será que é por isso? Será que é por aquilo? Esse é o perfil da pessoa que tem a ferida da traição por falta dela. Dentro dela. Ela tem falta de confiança. É falta de confiança primeiro nos pais, nela mesma, porque se eu não confio nas pessoas, eu não confio em mim. Sempre eu dou o que eu dou para o outro, é o que eu dou para mim. Então, ela tem uma desconfiança de tudo e todos. Ela desconfia, tem um sentimento, uma sensação interna dela, mas será que isso vai dar certo? Ela tende, se ela não consegue, na vida nem tudo pode ser controlado. E quando ela não consegue controlar tudo e saber, ela torna-se uma pessoa nervosa, irritada com as situações do dia a dia, que poderiam ser facilmente resolvidas. Né? Então, a gente vai começar a ver agora alguns sintomas. Por que a criança, ou por que existe, então, essa ferida da traição ou da falta de confiança? A criança não sentiu a proteção. Ela não sentiu o acolhimento. Seja, muitas vezes, num pai que houve uma surra, uma briga, uma discórdia, ou que ela foi abusada por palavras, outras situações, ela não sentiu aquele acolhimento, ela não foi vista, ela não foi olhada nessa família, ela foi rejeitada quando as pessoas vinham, ela queria falar, ela queria dizer, ela sentia essa não acolhimento, acontecia algo com ela, ou na escola, no trabalho, em outros locais, ou com amiguinhos, vinha falar com os pais ou com o seu responsável, a pessoa que era cuidadora, que tinha essa figura para ela não, falavam para ela, agora não, ah, não, isso não é nada. Sabe esses sentimentos e essas sensações de dizer para a criança, você não é importante, no final, em base estava dizendo para ela, você não é importante. E ela sentiu que ela não foi sido defendida pelo pai ou pela mãe, pelo seu responsável. Torna-se um adulto que ele tem a ferida do controlador. Ela vai precisar controlar as situações, controlar as pessoas, controlar a vida dela, elas vão ficar muito no mental, extremamente mentais, rígidas, racionais. Se não passar pela mente dela, ela vai estar num questionamento sempre da mente lógica,
Tudo tem que seguir aquele padrão à risca, aquilo que ela desenhou, definiu e planejou. Mas elas são pessoas atraentes, elas exibem força, coragem, tendem, são perfeccionista. Porque o que é o perfeccionismo? Ela precisa defender, ela precisa fazer tudo certinho. Por quê? Se lá na base eu não tive confiança dos meus pais, você acha que na vida adulta eu vou ficar dependendo das pessoas? Pessoa que tem ferida, você acha que ela vai ficar dependendo dos outros, das situações? Não, ela vai depender dela mesma. E ela vai fazer tudo para ela mesma. Depender o mínimo que possível das pessoas. E de preferência que eu esteja em cargos muito elevados para que eu possa ser o centro e os outros estarem dependentes de mim, não eu dependente das pessoas. Nas situações, ela tende a sair a francesa quando ela não conhece o assunto, ou ela está com pessoas superiores a ela. Ela nunca vai dizer que ela não sabe. Ela tende a ser a melhor em tudo, ser bom o suficiente. Você pode ver, são até pessoas que falam assim, que elas exaltam elas demais, mesmo no egocentrismo, porque ela tem essa insegurança dela ser cancelada. Ela não pode ser excluída das pessoas. Tem que ser o melhor, mas ele tende a cobrar muito e demais dos outros. Ele tem uma personalidade, esse tipo de pessoa tem uma personalidade muito forte, e ela acredita que as pessoas devem concordar com tudo que ela diz. São talentosas, são hábeis, mas elas não têm paciência para explicar. Se você pedir uma explicação para ela, ou se você está conversando de algum assunto, porque elas vão saber de quase todos os assuntos. Ela não pode ser menosprezada nos seus sentimentos ou ela se sentir inferior. Mas se você perguntar, ela vai dizer para você assim, você vê depois lá, você pesquisa. Ela não tem paciência para pessoa lerda. Ela não tem paciência no trânsito. Uma pessoa que explode às vezes, né? Ela vai ficar irritada muito fácil. São pessoas que provavelmente vão gritar no trânsito, elas exigem demais dos filhos, elas são muito perfeccionistas. É um grau altíssimo que esse filho precisa dar de retorno para ela. Porque como que ela não teve esse acolhimento dos pais? Porque pensa, o que é confiança? A confiança está muito interligado, né? Ela está interligado, eu confiar com acolhimento. Porque para eu confiar em alguém, eu preciso ter a confiança, ter a certeza que aquela pessoa vai me receber, não é? Que aquela pessoa vai me ouvir. E se eu não tive isso dos pais, como que eu vou fazer isso com as outras pessoas? Eu não vou, né? Eu vou acabar deixando de lado e seguindo a minha vida, seguindo o que eu preciso fazer, sem estar em dependência das pessoas. Ela tem dificuldade de delegar tarefas, por quê? Se ela delegar, vão ser pequenas tarefas. Vão ser coisas assim que não vão interferir no dia a dia dela. Não vão interferir em algo que manche até a reputação dessa pessoa. São coisas assim que a pessoa vai dizer assim, eu vou fazer, você vai fazer o mínimo, mas se for o que depender de mim, que você possa me atrapalhar, então você não vai fazer, né? Isso não vai fazer parte do meu sistema. Ele desconfia de tudo e todos. Não adianta, ele desconfia de tudo e todos. Até que ele consiga identificar, mas ele não conta os seus segredos para ninguém. Jamais ele vai ficar na mão de ninguém. Ele tem um humor instável, ele fecha a cara do nada. Se algo saiu como ele não devia, pode saber que o mau humor já chegou ali, porque é mental. A mente, ela trabalha com as emoções e a mente, ela trabalha porque um pensamento vai te gerar um sentimento. Então, conforme aquilo não saiu como ela queria, no domínio, no passo a passo, no tintim por tintim, e se você for contra a opinião dessa pessoa, pode saber, ela vai ficar ali instável, ela vai criticar, ela vai te julgar, e ela vai ter ainda muito forte a persuasão que você não vai conseguir colocar contra ela isso, a vontade dela, é a vontade dela. Doente, quando essa pessoa fica doente, ela se recupera, mas assim, rápido demais. Por quê? Eu não posso ficar dependente das outras pessoas. Eu não consigo tocar a minha vida doente. Deus o livre ficar dependendo de alguém. Detesta chegar atrasado, ou que entreguem algo fora do prazo. Ela se irrita também quando ela não cumpre os seus próprios prazos, porque é uma autocobrança. O que é perfeccionismo? Perfeccionismo é uma autocobrança muito grande,
É uma autocobrança que a pessoa faz de si mesma, que ela precisa ser o melhor. Mas como assim? Sabe essa fala interna? Então, eu quero que vocês compreendam assim, o que é a criança interior? É essa fala, essa conversa interna. Mas como que você fez isso? Mas você tem que ser o melhor, você tem que fazer isso. Sabe? Então, essa cobrança para a criança interior, que ela está ali agoniada. E ela tem que seguir aqueles padrões porque é uma autocobrança de si próprio. Ela não consegue ter uma vida de leveza, porque essa criança interior dela, ela não foi acolhida. Ela não foi vista. Ela costuma fazer tudo sozinha, ela não se abre para ninguém. Ela desconfia de tudo e todos, ela teme falar algo contra dela que possa ser usado no futuro. Então, provavelmente você vai ver que são pessoas assim. Se você tiver relacionamento aí namoroso com esse tipo de pessoa, vou te dar um spoiler bem grande. É uma pessoa que ela não vai olhar para você, não vai dizer, mas eu vou trazer daqui a pouquinho. Tem mais algumas coisas que a gente vai falar. Eles não contam seus defeitos para ninguém. Ele sabe que ele tem. Ele até identifica, mas ele não conta para ninguém porque ele tem medo que isso seja usado contra ele. Então, ele entendeu que ele precisa manter uma imagem, ele precisa manter uma aparência, ele precisa manter uma camada de protetora, né? Aquela questão que nós falamos no seguinte sentido de como as pessoas estão me vendo. Eu preciso manter a minha propaganda, essa fachada. O interno, ele não conta para ninguém. Ele não, ó, ele detesta ser contrariado. Detesta ser contrariado. Ele não suporta ser controlado e contrariado. Não suporta. Quer ver uma pessoa dessa? Ela vai ficar irritadíssima com você. Só que ele adora controlar e vigiar o que você faz e o que os outros fazem. Principalmente o que ele faz de errado, porque ele é crítico. Ele se critica e ele critica demais as pessoas. Ele quer falar e quer fazer tudo do jeito dele. Tudo tem que estar sobre o aval dele. Se ele permitiu, ok, você pode fazer. Se não, você não pode fazer. Ele normalmente, se você está fazendo algo, ele vai vir interferir, falar que o certo é assim, você tem que fazer dessa maneira. Não, mas por que você não fez dessa maneira? Não, mas você podia ter feito assim. Mas por que você fez dessa coisa, né? Ele então sempre procura uma maneira dele estar interferindo e falando que é o jeito certo. Ele não gosta de pessoas autoritárias. Olha que engraçado, né? As pessoas que têm esse perfil, eles não gostam porque eles se veem, mas eles não dão conta do quanto eles decidem pelos outros. O que é decidir pelo outro? Ele decide por você, ele tem grande poder de influência. Ele é super autoritário. Então, vamos supor que ele tem que dar um pitaco. Estou com uma situação lá, o meu irmão está com uma situação, a pessoa está com o irmão dele no trabalho, outra pessoa, ele vai lá, digamos lá que o irmão tem que fazer uma viagem no final de semana, que vai para a praia, ele vai lá dar o pitaco dele. Ele vai se meter. Ele não consegue se calar. Ele tem que se intrometer. Então ele vai falar, não, mas não é assim que você corta a cebola, por que você fez a comida desse jeito? Ah, você não tem noção disso, tem que fazer daquela outra forma. Meu, mas pelo amor de Deus, como é que você assou um pão dessa maneira? Ah, como é que você deixou a casa assim? Como é que você fez esse trabalho assim? Olha o teu carro, do jeito que tá. Ah, por que você levou naquele mecânico? Então, assim, são situações que, quando não sai do jeito dele, ele vai dar pitaco, ele vai falar. Quando algo não sai do jeito, ele reclama. Acabou. Qualquer desculpa ou falar a verdade, essa pessoa não vai gostar. Porque deveria ser do jeito dele, o que ela disse. E ele vai falar mal de você ainda. Ainda vai falar mal de você. E vai falar que você é o culpado, vai jogar culpa em você. Ele tem horror de que mintam para ele. Horror de que mintam para ele. Ele abomina trapaça e mentira. Mas é uma coisa tão engraçada assim, gente, que... Por que ele abomina trapaças e mentiras? Porque ele tem um sentimento que ele está sendo traído. Só que ele usa de pequenas mentirinhas porque ele precisa manter o padrão de que ele é o bom, de que ele é o perfeito, o bonzão. Mas mesmo não gostando disso, porque ele ser perfeccionista, e ele não assume os seus erros, normalmente ele não assume, porque ele não quer perder. E transparecer defeitos, jamais, jamais ele vai fazer isso. Porque ele é o bonzão, ele é o sabichão, eles sabem de tudo, eles conversam de tudo com qualquer pessoa. Eles sabem de todas as coisas, ele precisa estudar várias coisas, porque ele sabe, precisa ter noção das coisas, porque ele não pode ficar por baixo, entendeu? É uma pessoa que não fica por baixo. Porque eles temem
que as pessoas cancelem ele da vida dele. O maior temor dessa pessoa é ser cancelado da vida das pessoas, é ser traída, é ser colocada de lado. Eles precisam entender de tudo, porque ele não pode passar vexame. É muito difícil para esse controlador dizer eu não sei. Eles têm que saber de tudo. Eles precisam saber de todas as informações. Ele não diz eu não sei. Ele não vai falar para você, eu não sabia, isso aí é sinônimo de vergonha. Ele vai dar algum argumento, mas ele vai dizer que provavelmente ele vai dizer assim, mas eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar. Eles escutam sempre os jornais, estão sempre antenados, estudando, atentos. Eles dizem, mas eu já sabia. Mas isso eu já sei. Se você tomou uma decisão, vamos supor, que você não falou para ele, que você não pediu a opinião dele, por mais que essa pessoa saiba, sabe o que ela vai fazer para você? Ela vai deixar você quebrar a cara e no final ela vai dizer, eu sabia que era assim, e aí a pessoa vai perguntar, mas por que você não me falou? Porque ele é orgulhoso, ele é perfeccionista. E ele vai dizer, porque você não me perguntou, você não aceita os meus conselhos, você não precisa de mim, só para te mostrar que ele é o melhor. Então, percebam alguns padrões para vocês até detectarem nas pessoas, ou até trabalhar em alguns pontos nas feridas que possam haver em você mesmo também, de você sentir que quando você vai para uma relação, de você ficar na triangulação, de você achar que as pessoas vão sempre trair você, né? Ele deixa você se ferrar de propósito, essa é a verdade. Porque ele precisa ser o bonzão, ele é o sabichão, ele é o melhor. Ele deixa você se ferrar, principalmente porque você não pediu a opinião dele. E ainda ele vai dizer para você, eu sabia que no final ia dar isso. Né? Eu sou melhor que você, eu sou sabichão, então eu sabia disso. Gente, ponto super mega eficaz agora para as mulheres aí, ou você que tem essa pessoa. Ele tem um medo de compromisso gigantesco, porque ele tem pavor de falhar nos compromissos. Então, se você está se relacionando com uma pessoa que tem esse traço, esse perfil, então observe que não fique na expectativa que talvez ele vá assumir compromisso com você, porque enquanto ele não sarar essa ferida da traição, ele não vai confiar em você e provavelmente ele vai achar que tem pessoas muito melhores que você. É meio dolorido falar isso, mas estou dizendo bem real. São pessoas que, como elas precisam controlar, ela vai ter sempre uma desconfiança assim, eu acho que tem alguém melhor, por que eu vou me envolver com essa pessoa aí? Tá bom, assim, ela tá suprindo a minha necessidade do momento, a minha carência do momento, tá fazendo o que eu quero, porque eu sou controlador, né? Tá fazendo tudo do meu jeito, porque se você pede para sair, você pede para fazer essas coisas no seu momento, no seu horário, ele vai pensar, ele vai ver se vai ser bom para ele. Ai, gente, quem nunca, né? Quem nunca? A gente tem que dar risada, porque, assim, quem nunca, talvez, conheceu um controlador ou no chefe, se for o chefe no trabalho, então, gente, muitas vezes essas feridas que a gente possa ter dentro da gente, não trabalhada, quais são as situações no dia a dia? Virão as pessoas com os padrões que existem em você, porque é inconsciente. Você pode dizer assim, mas, Margot, me relacionei com uma pessoa assim. São até, em alguns pontos, ditas pessoas narcisistas, né? Porque elas tendem a fazer, a usar a pessoa, a utilizar, mas se vocês perceberam, mas que é um padrão que tem dentro dessa pessoa, que ela tem um medo da traição tão grande, porque ela não recebeu dos pais. E quando a gente começa a perceber esses padrões, você vem por uma desprogramação neurobiológica, você vem modificando os padrões, você vem para o desabuse-se, você vem fazendo a mesa angelical, a mesa do divórcio energético, para você liberar esses padrões dentro da sua vida. Então, você percebe que tudo fica muito fluídico. Você vai liberando desde lá, e nós fazemos isso, nós liberamos desde a família, desde o ventre. Nós acolhemos essa criança interior que ela tinha um padrão de abandono, de rejeição, só que nesse caso de se sentir-se muito pior, traída. E todos que estão ao redor dela, mesmo que não queira, se você não modifica esses padrões, por mais que você se envolva com uma pessoa que ela não tem esse padrão, você está projetando todo instante aquela desconfiança. Será que a pessoa está fazendo isso? Será que a pessoa está fazendo aquilo? Entendeu o quê? Que nós cocriamos a nossa realidade. Como que nós cocriamos a nossa realidade? Através dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Mesmo que a pessoa não esteja fazendo nada. Vou dar a seguinte situação de uma mulher que teve. Ela veio e disse assim, olha, Margot, no tratamento. Eu acho que estava separada do namorado e ela ia todo dia praticamente ver o que o namorado estava fazendo.
Ela ia sondar se o carro dele estava lá, se ele não tinha saído. Aí a gente orientou, mas ele está te traindo, está fazendo alguma coisa? Não. Mas com a tua atitude, o que você está desconfiando dele? Você não está trazendo e gerando uma traição para a sua vida e para a vida dele, co-criando na vida dele, porque é o teu sentimento, é o que você está projetando nele. Vocês entendem, gente, que a gente também projeta nas pessoas as situações por tudo aquilo que você está pensando e imaginando da pessoa. Então, enquanto você não pegar aqui, tá, vou olhar se eu estou desconfiando do outro, porque na verdade eu não tenho confiança em mim. Se eu estou sentindo algo que eu estou julgando que é do outro, não é do outro, é meu. Eu vou lá e vou trabalhar essa carência, vou trabalhar esse problema, né? Vou trabalhar essas situações. Eu vou modificar esse sistema. Não vou ficar mais com isso. E não fica, gente, não fica. Você pode transformar mesmo. Você modifica, você altera seus padrões. E você passa primeiro a saber que a pessoa mais importante da sua vida é você. Né? Então, vamos só continuar, que tem mais alguns pontos ainda para trabalhar com essa criança aqui ferida da traição. Então, a gente entrou agora em questão de relacionamentos. São relacionamentos com uma pessoa que tem a ferida, tem essa ferida da traição. Ela tem pavor de compromisso, porque só se ela pensar e dar conta que ela não vai conseguir cumprir esse compromisso, de se sentir traído por ele mesmo, se você não cumprir algo com ele, ele vai se sentir traído também. Porque ele tem que estar muito... E, gente, como que essa pessoa vai ter segurança se ela tem uma ferida de desconfiar desde a infância? Então, é muito provável que qualquer pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo, essa pessoa vai ter algum defeito, sempre defeitos para ele. Ele tem receio do sentimento, tá? Vamos supor que essa pessoa está num casamento, ela está vivendo com alguém, ele tem receio até mesmo do sentimento de desejo de trair, depois ele quer trair, só que ele não vai trair porque ele precisa ser o perfeito. Como que vai ser? Nossa, não, é um ato ilícito. Então, ele não vai fazer para isso, ele vai se separar para depois ele trair. Ou ele vai ter muita dificuldade de se separar das pessoas, ele tem uma dificuldade de dissociar das pessoas, ele é o senhor perfeito, ele não pode ser julgado. Ele não pode receber julgamento. Gente, eu entro aqui num ponto que é uma carga emocional, que dentro do autoconhecimento, eu acho assim que isso foi o que foi libertador para mim. É libertador você sair do padrão e das mãos das pessoas. O que é o medo do julgamento? O que é a opinião? Eu faço tão importante a opinião das pessoas sobre mim, que eu coloco elas num pedestal que eu preciso da aprovação de tudo e todos. E quando você precisa da aprovação de tudo e de todas as pessoas, ou manter uma aparência, você não consegue viver nessa terra a sua essência. E o que é a nossa essência? Nossa essência é o amor. Nós somos filhos desse universo incrível. Nós somos seres perfeitos por natureza, amados por natureza, amorosos, abundantes, prósperos por natureza. E quando você começa a entender, a gente começa a estudar, e você aprende isso, que o que o outro vem e fala para você, vocês conseguem entender que é apenas uma ressonância do que está nele? É dele. É algo que ele precisa trabalhar nele. Então, se eu venho e digo aqui para Margot, né? Nossa, Margot, não gostei do teu vídeo, não gostei do teu cabelo, não gostei de não sei o que, não sei o que. Não é eu. E eu estou super tranquila, porque eu estou fazendo o que é verdadeiro para mim. E quando eu faço o que é verdadeiro para mim, a sua opinião mostra apenas os seus padrões, a gente coloca isso no teu coração. Quando a gente tece, ou a gente critica, ou a gente fala algo de alguém, são os padrões inconscientes que estão vindo à tona. Aí você está mostrando naquilo que você precisa trabalhar. Se você vem e chega para mim, Margot, eu estou com um problema no financeiro, a escassez de dinheiro é difícil de entrar, a pessoa é um crítico, meu marido não me ama, meu marido não sei o quê, a pessoa não sei o quê, eu já começo a perceber, são os padrões que estão, você tem que trabalhar em você. Que tudo que eu falo são os meus valores, são os meus padrões inconscientes, as minhas verdades são os meus padrões, são o que eu acredito. E você muda a sua vida quando você modifica esses padrões. Então, essa pessoa que ela tem a ferida da traição, ela tem um medo muito grande de se separar das pessoas, de perder, de ser julgado. Porque essa pessoa também, ela foi tirada do meio da sua família. Em situações que, às vezes, a pessoa ela não queria sair do meio e ela foi obrigada a sair do meio da família. Também se sentiu traída, entenderam?
Crianças que, às vezes, os pais mandam para estudar fora, mandam para outros locais, vai se virar criações rígidas. Criações muito rígidas também, tem esses padrões, gente, de traição. Eu não me sinto acolhido, eu não me sinto seguro, vocês estão me traindo, vocês não me perguntaram se era o que eu queria, vocês só mandaram. Cria-se também esse padrão, certo? Ele tem também, ele demora demais para decidir. Para tomar uma ação, ele demora muito, ele vai pensar muito. Se você for ainda e querer, vamos supor, estamos falando aqui de namoro, de relacionamento, se você for exigir dessa pessoa tomar pedir para você, que quer fazer algo, que quer fazer um namoro, um noivado, não vai ter atitude. E se você tomar essa atitude, é aí que ele vai se fechar dentro do casulo dele, ele vai se bloquear, porque ele já não acessa as emoções, o mental dele vai gritar, essa pessoa está querendo me controlar, essa pessoa vai fazer isso, vai fazer aquilo, ó, esquece. Você não vai ter nada com essa pessoa, já te respondi. Se você tinha expectativa, se você estava se relacionando com alguém que tinha esse padrão, esse perfil, ou se era você mesmo, então você já está percebendo que não adianta, é melhor cair, vai para outra, vai trabalhar o seu interior, que provavelmente você também, para estar com essa pessoa, você tem feridas de traição dentro de você, de controle, da pessoa controladora, talvez da mulher salvadora, que a mulher salvadora também tem esse perfil de controlar, fazer tudo pelos outros e ser muito masculina. E essas pessoas que elas têm medo de tomar uma ação, vocês entenderam isso? O feminino dela, porque nós temos uma energia yin, o feminino dela, ele precisa ser acolhido. E como ele não recebeu isso, que provavelmente é a segurança que vem dos pais, ele tem essa ferida dentro dele. Então, são pessoas assim que, se você der o primeiro passo, sinto muito, já teve uma frustração muito grande aí. Então, ele demora demais para decidir, para tomar uma ação. Ele pensa muito, demora para responder, porque ele precisa ser perfeito. Então, você tem que ser perfeito. Será que os outros vão aprovar essa pessoa? Será que a minha família vai aprovar? Será que vai ser assim? Será que vai ser assado? Meu grupo de amigos, quem vai pensar? Então, tem que ser uma pessoa assim que... Ai, gente, deu até um aperto no peito agora, só de pensar e explicar para vocês, se pondo para essa pessoa. Se eu sou um homem, ou se eu sou uma mulher, que eu estou com esse padrão, o cara tem que ser tão bom, mas tão bom, mas tão bom, mas tão bom, a mulher tem que ser tão boa, o perfeito, se encaixar nos meus padrões, porque senão você não é para você, você não é para mim. Gente, pelo amor de Deus, né? Vai ser feliz essa pessoa sozinha, né? É isso que a gente fala, porque por mais que você faça tudo por essa pessoa, você realmente nunca vai ser bom, porque a ferida da traição e da dor nela, de se sentir-se abandonado e menosprezado, de controlar você, imagina aquelas pessoas, aí você percebe os casamentos que nós temos na atualidade. O homem não deixa a mulher fazer nada, ele controla todos os passos, porque a ferida da traição dele é muito grande. E essa dependência, uma codependência, que as pessoas também vão para esses relacionamentos de codependência. Pelo amor de Deus, né? Esse programa é mentalista disso, que sofrimento. Vamos até relaxar aqui, vamos respirar, que a nossa vida é leve, ela é divertida. Eu acho que a essência do ser humano é você, primeiro, você ter segurança, nós precisamos ter segurança e pertencimento, e depois é o amor. O que, na realidade, as pessoas buscam, na grande maioria, é ser amada. É o amor em essência. Olha, gente, não acabou ainda, hein? Gente do céu. Ele só toma uma decisão quando ele tem total certeza. Ele tem receio de ser repudiado, de ser cancelado, de ser desassociado, de ser o diferente da família. Por que ele tem receio, gente? Provavelmente na infância ele teve essa separação. Nós já acabamos de dizer, ele teve essa separação até involuntária. Ele até foi por obediência, que muitas vezes nessas famílias tradicionais, que tinham que obedecer e cumprir, ele fez, ele cumpriu. Mas o interior dele chorou, gritou, se sentiu assim, ó, arrancou um pedaço do coração, ainda mais, né, essa separação da família. Então, ele tem um medo de perder as pessoas, ele tem medo de se separar. Ele não fala para você, mas ele tem medo disso. Por isso que ele tem um bloqueio muito grande no mental de apego das pessoas, ele não se apega às pessoas. Quando ele está com raiva, tá? Então, olha só, então ele tem esse medo. Ele jamais vai dar uma chance para algum dia aquela pessoa que perdeu a confiança dele, morreu para ele. Morreu. Se essa pessoa ele deu confiança um dia e que falou e ela aprontou, morreu.
Se ouvir falar o nome dessa pessoa, quem? Isso, nem cita, porque é uma pessoa que morreu para ele, não existe mais essa pessoa na vida dele, certo? Não existe. E, gente, é aquela situação, ele vai virar as costas para você e vai fazer de conta que não é com ele. Tá? São pessoas assim. Outra situação dentro dos relacionamentos. Ó, quando ele está com raiva ou algo não sai conforme a sua expectativa, o mental dele, o que ele planejou, porque é só a vontade dele normalmente, tá? Sabe o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente virar as costas e dar as costas para você. Isso mesmo. E não mais mulher. Ó, mulher, percebam agora nas relações. Se você quiser trazer alguma situação para essa pessoa que tem essa ferida da traição, ele é mental, ele bloqueia os sentimentos, tudo tem que ser do jeito dele, ele vai te virar as costas, ele não vai te responder por mensagens. Aqui, ó, vou dar os feedbacks. Dificilmente é uma pessoa que fala por mensagens áudio, porque mensagens escritas é mais fácil de controlar. Detesta perder tempo com áudios, é uma pessoa prática, uma pessoa ligeira, rápida, dinâmica. Então, ela não perde tempo com isso. E, principalmente nas conversas, ele manipula as conversas. Ele deixa, e principalmente se você for cobrar ele, ele vai dar um spoiler para você assim, ó, você mandou mensagem, você falou algo, você disse, ele vai te virar as costas, vai te responder daqui 3, 4, 5 dias, uma semana, vai deixar você no vácuo. Porque é o castigo que ele está te dando. Bingo! Ah, duvido que você não passou por isso. Atendemos diversas pessoas assim. Então, você consegue perceber, Margot, olha só, você vai me falar isso agora, depois que eu já passei por essa situação, ou talvez você passe, você conheça pessoas assim. Então, quão maravilhoso é você vir para o autoconhecimento, você conhecer, você fazer os cursos e você se desenvolver. Quanto mais você vai se desenvolvendo, mais você vai agregando e você vai tendo o conhecimento. Para quê? Porque você modifica os seus padrões, o relacionamento que você almeja, você vai ter, porque você vai curando essas feridas do seu interior. E quando você conhece, você detecta muito rapidamente os padrões dessas pessoas. Então, essa pessoa ela não vai te responder se você tiver uma conversa pessoalmente, ela vai virar as costas para você, ela pode estar estourando, explodindo por dentro, mas ela controla na mente, ela finge que não está te ouvindo, ela te ignora e ela vai embora e deixa você no vácuo. Ele tem um autocontrole. Mesmo que ele esteja com essa vontade de explodir, mas ele vai te virar as costas e ele não vai responder. Ele não se move, ele se finge de surdo. Por quê? Ele precisa ser sempre o bom em tudo. Porque daí você vai ser, se você é mulher ainda, a louca da história. Gente. Lógico, porque se ele precisa ser o bom, e ele consegue ter o autocontrole, porque ele tem controle das emoções, ele praticamente não acessa as emoções. E você, que é uma mulher, que é no caso contrário, as mulheres são muito mais emotivas, são por natureza emocionais. A energia yin é a energia do acolhimento, da amorosidade, da gentileza, do respeito, da cumplicidade, da doçura, da entrega. Veja as formas da mulher, elas são formas mais arredondadas, né? Desse acolhimento, do afago. Aí você, que é mais sentimental, que é mais dada às emoções, você vai lá e fala com esse homem. E daí, se você está principalmente com feridas de carência, de ausência do amor materno no teu interior, né? Que se você não teve esse acolhimento também da sua mãe, se não teve a amorosidade da sua mãe, você não tratou essa ferida que é do amor materno, você vai para esses relacionamentos em que as pessoas elas não vão te dar amor e elas vão precisar te controlar. Aí o que que você vai fazer? Você vai cobrar dessa pessoa que ela não te olha, que ela não te escuta, que ela não te manda mensagem, que ela não quer saber como que você tá, que ela não faz as coisas para você, que ela não sai para lugares diferentes, que não faz outras coisas. Gente, olha quantos bingos, 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 acordando, 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 e você vai percebendo os padrões que são em você e nas pessoas. Aí essa pessoa, lógico, ela não vai te responder, porque ela precisa ter o controle, ainda mais dela, ela jamais vai ser a louca da história,
E você ainda vai ficar se justificando para essa pessoa e se culpando e se invalidando. E dizendo realmente que a culpa era sua. E você vai com aqueles questionamentos, o que, que eu estou fazendo de errado para essa pessoa? O que, que eu faço de errado? Meu Deus, mas eu faço de tudo, o que, que eu estou fazendo? Você não está fazendo nada de errado. Na verdade, você está tentando dar, mas essa pessoa não aprendeu a receber, porque a ferida dela está latente. Ela tem tanto medo, tanta insegurança que as pessoas vão fazer com ela, que ela prefere se abster-se. Ainda mais se você tiver um perfil que já mostre que você quer invadir a privacidade e o controle dela, porque ela é uma pessoa também que ela gosta, e às vezes, dos momentos da individualidade dela, de fazer o que ela quer no momento que ela quer. E quando ela percebe que, às vezes, nesse diálogo, você quer que ela faça as coisas que é para você, você está invadindo a vida dela. E daí ela vai colocar você na geladeira, deixa você de lado, para que ela siga a vida dela. Assim que funciona, gente. Ó, muito conhecimento aqui, hein? Porque ele precisa ser bom o suficiente, ele vai se fingir de surdo, ele tem que ser o bom em tudo, por quê? Pelo medo de ser traído. Então, tanto que ele não confia, não sabe, que quando eu traio, eu estou dizendo que aquela pessoa não foi boa o suficiente. Essa criança interior, ela está se sentindo traída e vem a desconfiança. Então, ele precisa ser perfeito para não ser traído, preciso ser perfeito para ninguém me cancelar, e preciso ser perfeito para ninguém se desprender de mim. Então, cria um grau de autodependência dessa pessoa muito grande. E para ele, quando se houver a traição, porque até mesmo, por que as pessoas traem, né? Essa questão da traição. Porque as pessoas, elas estão dizendo, até mesmo para as outras pessoas, querendo dizer, né, literalmente, ó, você não foi boa o suficiente para mim, não, achei alguém melhor aqui, ó. O medo deles é muito isso. Ele tem um receio, por quê? Que quando ele não foi acolhido pelos pais, a pessoa não foi acolhida pelos seus genitores, eles já disseram no inconsciente para essa criança, pô, eu não sou bom o suficiente. Eles não me olham, eles não me elogiam, eles não me veem, eles não me dão amor, eles não fazem nada do que eu peço, eles não me agradam. Por que eu estou aqui nessa família? Eu estou nessa família, ou aquelas famílias assim que os pais deram ou falaram assim, mas eu dei alimentação, dei estudo, dei não sei o que, mas às vezes você não deu o principal, que era o amor, que eram os valores, que era a sua presença, né? Aí criam-se nos diversos lares essas famílias com todas as dores e sofrimentos, gente, e mesmo que a gente sempre diz que um pai ele possa ter sido o pai perfeito, a mãe perfeita, algum ponto de você sempre terá alguma coisinha para ser trabalhado, né? São coisas assim muito delicadas, muito sutis. E ele também, o maior medo que ele tem é de se desprenderem dele. A ferida dele é o controle, certo? Então ele tem a ferida que é o controle, a causa, ele sentiu-se traído pelo pai ou pela mãe, que não lhe protegeu, ou causou algum dano que ele se sentiu traído, o apartado do bando, sabe? Aquela questão que a gente fala assim, foi o bode expiatório. Porque nós dissemos, muitas vezes, aquelas crianças, aqueles jovens, que eles foram obrigados pelos pais, vai estudar fora, vai estar em pensionatos, tem que ir trabalhar, tem que fazer, tem que manter a família. Então, são essas situações até mesmo que também cria-se nesse perfil, às vezes os pais que têm filhos com outras pessoas em outros casamentos, que ele negligencia, que eles culpam as crianças. Gente, quando você for estudar a lei do pertencimento, você vai entender muitas coisas, a gente começa a entender muitas coisas dos padrões que estão na vida das pessoas. E quando você modifica esses padrões, você acaba modificando toda a sua vida, né? Então, são coisas assim que você consegue modificar. Eu vou fazer a finalização, nós temos depois a lei do pertencimento, que vocês podem estar vendo ela, que ela também vai atuar com a traição. As pessoas, porque nós citamos algumas coisas, porque quando você não se sente pertencente ao meio, você não for lá e resignificar, não fazer as técnicas para liberar esses padrões que estão no seu inconsciente, todas as situações que vão vir na sua realidade vão continuar tendo esse padrão. Então, se você olha, observe sempre bem como que eram os seus padrões, os seus relacionamentos.
Qual o padrão que você teve na infância? Como que você foi acolhido na infância? Como que foi o seu tratamento? Se muitas coisas bateram aqui, deram check, quer dizer que você também tem que limpar essa ferida da traição, que a traição você parece que sempre desconfia das pessoas, você não consegue estar você pleno nos relacionamentos, né? As pessoas não têm liberdade de serem elas, então são muitas coisas a serem trabalhadas. Caso você deseje um atendimento, entre em contato. Nós temos as mesas estelares maravilhosas, atendimento com os anjos da criação, atendimento com os anjos da automagia, até mesmo os cursos, atendimento com dinheiro, diversas áreas e formas. Gente, curta, dê o seu like, compartilhe, faça a lei da circulação, ela está girando, né, no seu interior. É um conteúdo, assim, maravilhoso, e nós vamos continuar trabalhando com as crianças feridas. Um beijo de luz no seu coração. Margot Oliveira, ferramenta.